Para colocar em números os impactos causados pelo isolamento social na vida das mulheres brasileiras, as organizações Gênero e Número e a SOF, Sempre Viva, organização feminista, realizaram pesquisa de percepção com mais de 2.600 mulheres brasileiras, de forma online, entre os meses de abril e maio. Tica Moreno, membro da SOF, comenta que metade das mulheres passaram a cuidar de alguém na pandemia e 40% das entrevistadas já exerciam esse tipo de tarefa antes da pandemia. Então, metade das mulheres que responderam à pesquisa disseram que passaram a cuidar de alguém durante a pandemia. Mas também um pouco mais de 40% das mulheres que responderam à pesquisa já eram responsáveis pelo cuidado de alguém, seja de crianças, seja de idosos ou pessoas com deficiência. O ato de cuidar, historicamente, é atribuído às mulheres e virou um trabalho não remunerado ou mal remunerado. Segundo Tandara Santos, socióloga e colaboradora da pesquisa, durante o isolamento social, o trabalho doméstico não só aumentou pelo maior tempo em casa, como também tornou mais desigual a divisão das tarefas entre homens e mulheres. Mas eu acho que um dado importante que a pesquisa traz também é a constatação de que não só esse trabalho aumentou, não só a carga desse trabalho aumentou, porque mais pessoas estão dentro do ambiente doméstico, então é natural que esse trabalho de lavar roupa, lavar louça, limpar a casa, ele vá aumentar, claro, porque as pessoas estão usando mais esses recursos dentro do ambiente doméstico. Mas eu acho que o que é importante perceber é que a divisão desse trabalho se tornou ainda mais desigual. Então, se existia uma divisão um pouco mais igualitária em algumas relações, em alguns acordos entre homens e mulheres que compartilham desse ambiente doméstico, essa divisão ficou mais desigual. Então, aquelas mulheres que tinham algum apoio, elas passaram a receber menos apoio nesse trabalho doméstico. Para a socióloga Tandara, essa divisão desigual com os cuidados domésticos tem a ver com a hierarquia de trabalho. Mesmo em home office, o trabalho produzido pelo homem é mais importante do que os afazeres domésticos realizados pela mulher. Isso acho que tem bastante a ver também com uma ideia de hierarquia entre os tipos de trabalho, né? Então a gente tem também isso socialmente construído, a ideia de que o trabalho doméstico, esse trabalho que é desempenhado dentro da casa, ele é inferior em termos de valor, em termos de recursos que ele ofere em relação ao trabalho que é aquele trabalho produtivo, que seria o trabalho realizado fora do ambiente doméstico, né? E tradicionalmente esse é o trabalho realizado pelos homens. Então, quando a gente traz todos esses trabalhos para dentro do ambiente doméstico, essa hierarquia continua existindo, né? Então, continua sendo socialmente verdade, socialmente legitimado a ideia de que o trabalho que o homem desempenha, mesmo remotamente, mesmo dentro do ambiente doméstico, ele é mais importante do que o trabalho que a mulher realiza nesse mesmo ambiente doméstico. Outro ponto analisado na pesquisa Sem Parar, o trabalho e a vida das mulheres na pandemia, diz respeito aos diferentes problemas encarados pelas mulheres, levando em consideração a classe social. Tica Moreno, da Sempre Viva, organização feminista, comenta essa desigualdade. E o que a gente viu é que cerca de 40% das entrevistadas disseram que a situação financeira, a sustentação financeira das casas está em risco durante a pandemia. E a gente viu também que entre aquelas mulheres que continuam trabalhando, mas trabalhando remotamente dentro de casa, são as mulheres com empregos mais qualificados, né? Elas afirmam que estão trabalhando mais. Então, as diferenças e as desigualdades vão se revelando nas dinâmicas tanto do trabalho não remunerado de cuidados como do trabalho remunerado e do acesso à renda. E essa preocupação com a sustentação financeira, que é sobretudo de mulheres negras, de mulheres que têm renda familiar de até um salário mínimo, também impactam na forma como as mulheres estão se sentindo durante esse período e como estão vendo esse período. Tanto as preocupações com não ter o recurso para comprar alimento, para pagar aluguel e também não ter muito esse horizonte do que vai acontecer depois.
dessa situação, mas também a preocupação com a situação política do país. A pesquisa chamou a atenção também para o grande número de mulheres que avaliam que a violência doméstica aumentou durante o período da quarentena. Porém, este mesmo número cai drasticamente quando perguntado se elas foram a vítima, comenta a socióloga Tandara Santos. A gente viu realmente que a imensa maioria das mulheres que responderam à pesquisa, 91% das mulheres, elas dizem que tem uma sensação de que essa violência doméstica aumentou, que esse período de isolamento social significa um aumento nos casos de violência doméstica. Então elas têm essa percepção, e essa percepção, claro, ela é construída a partir dos relatos que elas estão ouvindo ali do bairro, daquilo que elas estão percebendo nas suas relações mais próximas, talvez com familiares, talvez com amigas, e também aquilo que elas estão vendo mesmo no seu território mais próximo, né? Então as mulheres têm essa percepção. Mas aí quando a gente vai perguntar para essas mulheres se elas sofreram uma violência doméstica nesse período do isolamento social, a maior parte delas dizem que não. Então a gente tem um pequeno percentual de mulheres que dizem que sofreram algum tipo de violência. Então a gente tem aí já uma disparidade. Muitas mulheres dizem perceber que a violência doméstica aumentou e elas estão falando isso sobre as relações que estão no entorno delas, mas elas não conseguem reconhecer esse aumento da violência nas suas experiências pessoais. Para Tica Moreno, os dados da pesquisa são importantes para discutir políticas públicas para as mulheres. Garantir um investimento público nas políticas que são essenciais para o cuidado da vida, que é a saúde, que é a educação, que é a assistência social. Isso tem a ver com um projeto político. Então, a gente tem discutido como o cuidado e a solidariedade são chaves nesse momento para a auto-organização popular, para a auto-organização das mulheres e para construir alternativas a esse projeto que está no poder. Então, para nós que somos também do movimento de mulheres, a pesquisa dá mais força, dá mais elementos para as nossas ações para tirar o Bolsonaro do poder. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.